Então, nós começamos agora o nosso trabalho. Temos também aqui no nosso canal, às 20 horas e 17 minutos, algumas lives já gravadas anteriores. E hoje nós, especialmente, programamos trazer alguns companheiros para conversarmos a respeito da Umbanda tradicional ou esotérica, a Umbanda e seus praticantes, para que nós possamos conhecer um pouco desta doutrina maravilhosa trazida pela espiritualidade superiora e que nos permitirá, para aqueles que ainda não conhecem, ter um pouco ou uma ideia aproximada da beleza dos sentimentos que a Umbanda pode trazer para nós, para todos nós. São 20 horas e 18, mais uma vez, nós repetimos, estamos no canal Escola da Vida Maior. Temos alguns vídeos no canal do YouTube, também estamos no Facebook e no Instagram. Tá? Temos um grupo de estudos todas as segundas-feiras, às 20 e 30 horas. Bom, para que nós possamos cumprir a nossa programação, vamos aguardar só mais um minutinho para que as pessoas se apresentem conosco e que ninguém perca nenhum momento importante deste nosso encontro. 20 horas e 19. Nós vamos então fechando os nossos olhos por alguns instantes e pedindo para que aqueles que se encontrem presentes virtualmente, aliás, através do YouTube, possam conosco, respirando profundamente, inspirando e expirando, e a cada movimento respiratório, sentir o batimento do coração mais tranquilo e mais sereno, para que nos apropriemos então das energias benfazejas que nos envolvem através dos nossos anjos guardiães, espíritos protetores e familiares, e os guias espirituais que aqui se encontram conosco neste momento, para nos prestigiar e, acima de tudo, nos assessorar naquilo que nós pretendemos trazer de informações baseadas nas experiências de caserna, informações baseadas nos entendimentos doutrinários, especificamente dos ensinamentos que os espíritos superiores nos trouxeram através de Kardec e que as demais entidades que nos apoiam frequentemente, aquelas ligadas à Umbanda, já que é o tema da nossa noite, nos trouxeram. Desta maneira, agradecidos estamos e felizes também por estarmos irmanados, cumprindo a vontade do nosso Pai Criador e do Mestre Jesus, que nos ensinou que somos todos irmãos e que, como aspirantes a discípulos de Cristo, devemos muito nos amar e assim seremos reconhecidos como discípulos. Desta forma, mais uma vez, agradecemos a todos os presentes, encarnados ou não. Mesmo que sejamos poucos no plano terreno, sabemos que existe um número ainda maior de irmãos a nos prestigiar e nos amparar. Assim, com a prece que o Cristo Jesus nos ensinou, nós vamos dando início, pedindo permissão para o nosso trabalho. Agradeceremos, louvaremos e pediremos em prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o teu reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Pai, a tua vontade, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro,
Não nos deixes cair nas armadilhas da tentação e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória por toda a eternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, muito boa noite a todos os presentes. Agradecemos o prestígio de cada um. Estamos no canal Escola da Vida Maior. Nós damos boa noite, então, para o nosso companheiro que está logado no YouTube com o perfil Guardians of Humanity. Também para a nossa companheira Marinete Lourenço, para o Marcelo Leite, amigo e companheiro de muitas horas, Karen Pichetes de Souza, eu nunca lembro Pichetes da Karen, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Muito boa noite ao nosso companheiro irmão Adolfo Nascimento, também a Mariane Rocha, Dalva Silva, Gislaine Minelli, Maria Cristina Cris, que eu acho que é a Cristina, né? E boa noite aos demais que eu não estou enxergando, porque o aplicativo me mostra um número limitado de pessoas aqui, tá? Mas aqueles que deram boa noite eu consegui enxergar. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui para iniciar a nossa live stream com o título ou tema Umbanda e seus praticantes, Umbanda tradicional e Umbanda esotérica. Como deixamos na descrição, nós não vamos falar dar nenhuma aula de Umbanda, dos seus rituais, da liturgia, do sincretismo religioso, nada disso. Nós viemos aqui para apresentar companheiros de jornada, companheiros felizes, e mostrar para vocês o trabalho que eles realizam. Eventualmente falaremos um pouquinho no nosso bate-papo informal sobre a Umbanda, mas longe das nossas pretensões fazer qualquer aula sobre o assunto, tá? Antes de eu apresentar os nossos companheiros que aqui estão, vou fazer uma leitura de um pequeno texto que eu transformei umas 4, 5 vezes e eu acho que ele está bom agora. Se não tiver, não tem mais tempo de consertar, tá bom? Então, nós faremos a leitura desse texto, que ficou mais ou menos assim. Se fizéssemos a seguinte pergunta: como vai o nosso planeta? Certamente obteríamos o mais variado rol de respostas que, evidentemente, estariam de acordo com a visão de mundo de cada indivíduo. Ou seja, cada qual descreveria um mundo bem semelhante a seu mundo íntimo, com as formas e cores que caracterizem a própria personalidade. Em outras palavras, de acordo com o seu pensar, sentir e agir. Assim é que o mundo, em resposta, seria descrito: rico ou pobre, belo ou feio, aprazível ou desprezível e, ainda, útil ou não. Dessa forma, limitadas seriam as percepções humanas, individualmente falando. Isso porque as religiões ganham os corações de muitos. Aliás, isso acontece e é assim que as religiões ganham os corações de muitos, e também o desprezo de poucos, justamente por causa dessa percepção limitada, individualizada. Assim, nem todos neste planeta compreendem que aqui estão por um pouco de tempo, importando-se demasiadamente por aquilo que, semelhantemente, também terão por pouco tempo. Se pudéssemos, então, dar as mãos uns aos outros e realizar uma corrida pela felicidade, a única direção seria modificar a forma de pensar, de sentir e agir. Assim, não mais correríamos cada qual em uma direção, como atualmente fazemos, isoladamente, conduzidos pelo nosso ego. O ego humano personaliza tudo, faz que o indivíduo desconsidere o outro, só porque a visão de mundo é diferente da sua. O ego divide irmãos, filhos de Deus, em céticos e crentes. E mesmo entre os adeptos de uma mesma doutrina, cria cisão. Deveríamos então repensar, e hoje será o que nós faremos, o quanto temos e sempre teremos de aprender uns com os outros. Como a verdade do outro não é melhor ou pior que a minha verdade, apenas é verdade,
formada por experimentações distintas que, compartilhadas, fariam que corrêssemos na mesma direção em busca da felicidade. Fruto do orgulho, o ego não considera nada que não seja dele próprio ou que se sujeite ao império da própria vontade. O ego, portanto, afeta o desenvolvimento humano, retardando o processo enriquecedor de dilação do amor. Simplesmente porque o amor não germina antes da semeadura e do cultivo apropriado, onde o ego é o espinheiro que sufoca a semente divina, tornando estéril o nosso coração. Assim, o amor jamais assim, o amor jamais germinará, senão pelo abençoado corolário dos exercícios das relações exteriores, onde o ego não poderá existir. O amor flui de Deus para o homem, o ser inteligente da criação, destinado a espalhar a semente divina de amor, energia suprema de poder criador e estabilizador de tudo o que existe no universo. Somos, portanto, cada um de nós, os dispensadores fiéis da vontade divina, espiritistas, umbandistas, candomblecistas, católicos, budistas, tanto faz. No curso dos milênios, nos compete expandir o amor indefinidamente por todo o universo, pela prática da caridade fraternal. Quem assim pensa, sente e age, não pode estar no caminho errado. Não importa as cores, as formas, as rezas, as reverências, pois estará sempre a cumprir a vontade de Deus. Almas de consciência plenificada pelo amadurecimento imposto no curso das provações milenares, exercitam por necessidade natural o amor e a caridade, enquanto o maior número de espíritos espalhados pelos orbes menos elevados ainda não despertaram para a necessidade das realizações enobrecedoras, compete a nós, não importa a crença religiosa, auxiliá-los no despertamento e não exigir que creiam como nós. A estes espíritos, as religiões ainda deverão exercer fundamental influência no processo de amadurecimento moral, ditando não regras, mas a direção que todos devemos seguir para alcançarmos a verdadeira felicidade. Não por acaso, o dito popular assevera que a felicidade é um estado espiritual, porquanto somente poderá o homem ser feliz na terra quando todos aprenderem a amar verdadeiramente uns aos outros. Nesta proposta divina, a espiritualidade entrega, pela mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, às luzes de sabedoria dos pretos velhos, a cultura dos ancestrais iorubás e as lanças dos guerreiros indígenas na assistência do povo brasileiro que se encontrava disperso pelo caráter egóico que caracterizava as castas, provocando o preconceito e o desamor entre encarnados e desencarnados. Assim, nasceu a Umbanda, com a missão de resgatar o amor e a caridade no Brasil. E sob a égide do lema Amor, Consciência e Humildade, tudo o que queremos mostrar nessa live, em conversação agradável, sem ego, sem pretensão de detença de todas as verdades do mundo, é a alegria e o prazer de servir, a proposta do amor e da caridade, sem rotulação, seja na Umbanda tradicional ou esotérica, mas a Umbanda das boas práticas cristãs, que atualmente os trabalhadores da Casa dos Humildes poderão compartilhar conosco, no seu entendimento e sentimento cristão. Passaremos, então, a partir de agora, a apresentação dos nossos convidados e convidadas, um a um. Então, temos aqui do nosso lado essa mocinha, que eu acho que chama Caroline. E você dá o seu alô para nós, Carol? Meu nome é Caroline Medeiros. Seu áudio está desligado ou está baixo? Talvez você tenha que tirar o fone de ouvido. Dá para ouvir? Agora dá, tá baixinho, mas dá. Meu nome é Caroline Medeiros, tenho 20 anos e sou voluntária da Casa dos Humildes.
Obrigado, Carol. Melhorou? Nós temos também. Tá joia. Obrigado, Carol. Nós também trouxemos para falar um pouquinho conosco nossa irmã Elisângela. Vai dar um alô para nós, Elis? Boa noite. Dá para ouvir? Tem som? Tá dando. Tá legal. Boa noite. Eu sou Elisângela, também voluntária da Casa dos Humildes. Sou terapeuta holística e feliz em estar podendo participar dessa live com vocês. Amém. Obrigado. Como tudo é uma bênção, mas o casamento é uma bênção ainda maior, nós trouxemos um casal também para falar conosco, né? Fiquem à vontade. Boa noite, eu sou a Marcela, esposa do Reinaldo, e é um prazer e gratidão pela oportunidade de poder conversar sobre esse tema tão grandioso e prazeroso. E como a Marcela disse, né? Meu nome é Reinaldo. Acho que nós aqui todos somos buscadores, né? Buscador do nosso eu, do nosso entendimento. E neste caminho a gente acaba também fazendo a caridade, né? Acho que a coisa mais importante de a gente pensar neste momento é esta caridade que a gente, no nosso caminho de descobrimento, acaba conseguindo fazer e ajudando as pessoas da forma mais natural e prazerosa possível, né? Isso aí. Amém. Obrigado. Então, nós temos aqui todos os nossos companheiros, né? Companheiros e companheiras que se dispuseram a trazer um pouquinho dos seus sentimentos para compartilhar conosco. Principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com outras práticas religiosas, a não ser o catolicismo, porque a maior parte dos espíritas vieram do catolicismo, né? Exceção eu que nasci espírita, mas a maior parte nós vemos que vieram do catolicismo. E tudo é muito bom, né, quando é respeitado a essência de cada instituição. Quando nós não nos perdemos no ego, como nós dissemos, na vaidade, tudo flui de acordo com a vontade divina, e é por isso que é bom, né? Eu queria, vou seguir a mesma ordem, né? Vou pedir para a Carol falar um pouquinho para mim, se quiser passar, pode passar, daí o outro fala, quem se sentir à vontade, tá? Sem imposição. O que é a Casa dos Humildes, né? Onde fica a Casa dos Humildes, endereço, né? Fala um pouquinho da casa para nós. Então, a Casa dos Humildes, agora dá para escutar? Tá ótimo. Então, a Casa dos Humildes, ela fica no município de Santo André, na rua Zurich, número 49, no Parque Novo Oratório. A Casa dos Humildes, ela é uma casa que tem uma proposta diferente, uma proposta mista. A gente trabalha tanto na linha do kardecismo, né, tradicional, de Allan Kardec, e a gente também tem a parte do culto à Umbanda. Então, é uma mistura, assim, que para a espiritualidade não tem diferença nenhuma, mas para nós ainda a gente está nessa condição de diferença, então a gente trabalha aí levando esses dois mundos em uma única caminhada. Que bom. Elisângela, quanto tempo tem essa Casa dos Humildes aqui que a Carol não falou para nós? A casa vai fazer em março 4 anos. Aberta ao público, ela tem 2. Que bom. Ela é uma criança engatinhando ainda. Então fala um pouquinho da história da casa para nós, como que a casa surgiu, qual foi a ideia central, quem são os fundadores dessa casa, por que resolveram fazer um trabalho misto, né? Conta um pouquinho da história para nós, que o povo quer saber. Essa eu vou passar. Essa eu vou deixar Tá o Reinaldo contar a história de como surgiu a nossa casa. Tá bom, foi o seguinte, vai. Como eu disse, nós somos buscadores, né? E a gente passou um tempo trabalhando numa casa kardecista, depois disso a gente foi para uma casa umbandista, e sempre a gente sentiu falta de algumas coisas quando a gente estava principalmente na Umbanda, né? Que é a parte do estudo, do conhecimento, a gente sentia bastante falta, e por conta disso a gente acabou saindo lá do centro umbandista
E numa conversa, porque a gente estava numa noite aqui, eu vou contar a história do jeito que aconteceu, tá? Então não. É isso que eu quero. Hoje aqui tomando um café junto, tava eu, a Marcela e a Elisângela tomando café junto. Aí começou uma conversa assim. Nossa, eu sonhei hoje com um negócio, eu sonhei que a gente estava abrindo uma casa, eu sonhei que não sei o quê. Cada um dos três contando uma parte do sonho. E aí, na hora que eu fui falar, eu falei, é verdade, eu sonhei também a mesma coisa e a gente estava abrindo uma casa. Foi aí que surgiu a coisa, a ideia, né? A ideia surgiu daí. Aí a gente foi falar com a Carol. Carol, a mãe dela, a gente envolveu, falou, não é assim sozinho, né? Não é largado desse jeito. Então a gente foi lá e falou com a Carol. A Carol, a doida, ela e o Giliardi, que é a esposa dela, aceitaram, abraçaram a ideia junto com a gente, né? E quando a gente resolveu isso foi em 2019, acho que março de 2019, se eu não me engano. Aí a gente começou a fazer as vibrações, tá? Sem vibrações, vamos abrir uma casa, vibração. E depois de uns 6 meses, mais ou menos, a gente falou assim, tem que procurar um lugar para abrir essa casa, né? E eu tinha mais ou menos a noção de como seria a casa. Eu até comentava com ela, assim, vai ser um terreno grande e uma casa no fundo. Assim, tinha isso na minha cabeça. Aí, passando um dia lá na rua Zurique, eu vejo essa casa lá largada, literalmente largada, cheia de mato, um negócio punk, o negócio. E tava lá a casinha para alugar. Fui atrás, tô resumindo bem a história, tá, gente? Fui atrás, a gente acabou alugando a casa, fizemos acordo lá com a imobiliária, reformamos a casa, limpamos tudo. Aí depois que a gente acabou de reformar, que a gente, vamos abrir? Pandemia. Aí a gente passou uns 9 meses, né? 8 a 9 meses, a casa lá pronta para abrir e a gente fechado, sem abrir. Quando foi em 20 de janeiro de 21, foi 21, Aí a gente falou, não, vamos abrir, agora vamos abrir, a pandemia acabou, né? Só que não, né? Em fevereiro fechamos de novo. Aí a gente abriu de novo em abril. Aí desde lá, a gente está trabalhando e graças a Deus a coisa está crescendo e tem mais gente participando com a gente. A gente começou em 7, agora estamos em 20? 25 pessoas trabalhando na casa, tá bem legal. E essa é a história assim, bem simplesinha da casa, tá? 25 mais eu que vou de vez em quando também, né? Daí dá 26. 26, ó, tirando você fora, né? Ô Marcela, me fala uma coisa aqui que o Reinaldo pulou. Eu ia perguntar para a Carol, mas como você não falou ainda, você vai me explicar essa daí. Duas perguntas, né? Se todos vocês que estão aqui começaram esse projeto junto, é a primeira pergunta, aguarda ela. E a segunda pergunta é a seguinte: o Reinaldo falou que vocês começaram na doutrina espírita, né? Ele mencionou kardecismo, né? Como espiritistas, né? Vocês já começaram o envolvimento religioso, o espiritualista de vocês no espiritismo e depois vocês migraram para a Umbanda, ou vocês já tinham alguma noção de Umbanda? Todos vocês já tinham essa noção de Umbanda antes de irem para o espiritismo? Como que isso aconteceu? Explica direitinho para a gente. Tá. Não lembro mais a primeira pergunta. A primeira pergunta... Eu também não lembro, desculpa, repete a primeira. Tá, então vai na segunda e depois volta a primeira. Depois ele faz de novo. Tá. Na segunda pergunta, todos éramos frequentadores da mesma casa, voluntários ativos, e acabamos saindo e ingressamos na Umbanda assim, todo mundo deu os braços e falamos, vamos lá, fomos lá. Ninguém tinha... Exceto eu. Exceto a Carol. A Carol Mas ainda não... por curiosidade ou por uma necessidade? Que essa parte que eu queria entender. A gente foi por curiosidade. Deixa eu contar uma história. Um ano antes de a gente começar a ir lá nessa casa de Umbanda, eu fui lá uma vez. Cheguei lá, sentei.
Fiquei o trabalho todo lá sentado na assistência, tinha pouca gente, tinha eu, mais umas 3 pessoas só. Tá bom, sentei lá, assisti o trabalho todo. Quando eu saí, eu falei para Marcela, nunca mais eu volto aqui. Odiei. Um ano depois eu estava lá. Imagino. Então, foi tudo muito novo para nós, porque é um universo diferente do que a gente estava acostumado, porque tem todo aquele ritual, tem vela, tem incenso, aquela fumaçaiada doida lá, e acabava tarde, mas conforme a gente foi frequentando, fomos gostando da proposta, e até que resolvemos ingressar na casa e começar a trabalhar ativamente em relação a isso. A gente fez o convite para Carol conhecer a Umbanda, aí ela foi, se apaixonou à primeira vez. A mãe dela assim, não se simpatizou muito, não entendeu muito, mas a grande maioria das pessoas envolvidas ou já tiveram assim, conhece um pouco, ou já frequentou algum trabalho, ou tem simpatia. Então, eu acho que o mais importante é esse, né? As pessoas estarem com o coração e a mente aberta, disposta para conhecer mesmo. Sim. Eu vou voltar para a Carol, depois eu vou para a Elisângela. Se prepara aí, Elisângela, que a próxima é tua, tá? Carol, o Reinaldo falou assim, a primeira vez que eu fui, eu odiei, né? E nós estamos aqui a falar de sentimentos. E quando nós falamos de sentimento, nós não podemos desrelacionar, não sei se existe essa palavra, mas deixar de relacionar o sentimento com a sensibilidade mediúnica que cada um de nós possui em diferentes graus. Qual foi o sentimento ou a percepção vibracional que você teve quando você pisou pela primeira vez na Umbanda? Se é que você se considera uma pessoa com faculdades mediúnicas bem caracterizadas ou não, porque às vezes a gente fala que não sou médium, né? É só para rejeitar a proposta divina, porque todo mundo tem a sensibilidade mediúnica, né? Eu não sei como que você se considera, mas a nível de percepção sensorial, como que você se sentiu a primeira vez? Então, eu vou voltar um pouquinho na história. A minha mãe, ela é espírita desde meu avô, sempre levou ela. Então, quando a gente mudou aqui para Santo André, ela achou essa casa em comum, onde todos aqui eram frequentadores. Então, eu fiz evangelização infantil, fiz pré-mocidade e fiz mocidade. No meio da mocidade, eu desisti de tudo. Eu falei, eu não quero saber disso aí, não, tô conhecendo demais, esse negócio de conhecer aí não dá muito certo. E desisti e quis levar a minha vida por conta própria. Esqueci esse negócio aí, o que eu vou fazer? Vou pensar, eu quero viver. E segui ali na minha juventude, conheci algumas igrejas evangélicas, que o Reinaldo se pergunta até hoje o que eu fui fazer lá, que não tem nada a ver comigo, mas eu fui lá, e depois de uma situação, de um término de um relacionamento muito longo, eu caminhei ali em solos da depressão, que foi aonde a Marcela me convidou para conhecer esse centro de Umbanda numa festa de Preto Velho. Então, meu sentimento, quando eu entrei naquele solo, foi assim, de estar chegando em casa. Eu me senti totalmente acolhida, aquele som do atabaque, aquelas velas me pareciam muito familiar, parecia que eu já tinha vivenciado isso em alguma esfera em outra vida. Então, eu me senti em casa. E é assim até hoje. Toda vez que eu vou lá, eu me sinto em casa. E aí, a parte mediúnica, sempre tive de ver vulto, não quero saber desse negócio de espírito, a gente morre e vive toda hora, não quero saber disso não. Mas eu sempre tive isso desde criança. Entendi. Você se sentiu bem, então? Sim. Que bom, né? E aí, dona Elisângela, me responda uma pergunta, tá? Você já tinha já teve o contato anterior, antes de se reunirem em grupo com a Umbanda. Estou certo ou estou errado? Com a Umbanda, não. Com a Umbanda, não. Quimbanda, que eu cheguei... Não, Umbanda não. Eu cheguei a participar, frequentar uma casa de Quimbanda. De Quimbanda? Então, explica para a gente que não sabe nada, qual que é a diferença, né?
da Quimbanda para a Umbanda, de acordo com o seu entendimento, para a gente entender. A Quimbanda, ela trabalha muito com a linha da esquerda, só a esquerda. Então, tem muito trabalho, tem muito ritual que a Umbanda não faz. É ritual em cemitério, é ritual em cachoeira, tem sacrifícios, mas aquilo não era para mim. Eu fiquei, acho que 2 meses lá e eu falei, Jesus, não, isso aqui não é para mim. Não é isso que eu quero, não é isso que eu estou buscando. Então, eu fiquei, acho que se eu fiquei 2 meses lá, eu fiquei muito tempo. E eu fui embora, fugi mesmo. Só que, assim, a minha história na Umbanda, eu estou com 50 anos hoje, eu devo ter mais de 30 já na Umbanda, não, no catecismo. Deve ter muito mais de 30 anos já. Porque eu fui, como todo mundo dizem que vai, ou pelo amor ou pela dor, né? Eu não fui nem por um e nem por outro. Eu fui pela curiosidade. Porque eu precisava entender as coisas que eu comecei a ver. Então, eu comecei a ver coisas que só eu via, ninguém ouvia, só eu. Então, eu fui para o kardecismo exatamente para entender o que eu via, o que eu estava vendo e o que eu estava vindo. Assim que eu fui parar no kardecismo. Fiquei muitos anos numa casa em Camilópolis. Sim. Agora fechou, não tem mais. Mudou de lugar, tá? Entrei no 12, que é aqui pertinho de casa, e foi lá que eu conheci a Marcela e o Reinaldo. E foram eles também que me arrastaram para a Umbanda. Uhum. E foi através dela que falou para mim assim, não adianta você fugir de mim, que aonde eu for, você vai comigo. Então, eu fiz escola, eu fui secretária de escola, de escola. Então, assim, eu tenho uma bagagem grande aí no kardecismo, eu tenho uma bagagem grande. Na Umbanda, não, porque a gente ficou basicamente o mesmo tempo. Foram 3 anos? Acho que 3 anos. Entendi. Nós ficamos na Umbanda. Então eles assim, saíram ainda primeiro do que eu, porque eu ainda fiquei um tempo a mais. Entendi. Então, pelo que eu entendi, todo mundo tem uma vivência um pouco maior, eu acho que tirando... Não, até com a Carol também, né? Todo mundo tem uma visão maior, uma vivência maior como espíritas, né? Ou kardecistas, como vocês estão dizendo, né? Do que propriamente na Umbanda, tá? Então, a minha pergunta, que deixo em aberto para quem quiser responder, é o seguinte: o que vocês trouxeram especificamente da Umbanda que vocês acham que complementa o trabalho de vocês? Essa é uma pergunta e depois, em cima dessa, eu vou fazer outra. Basicamente, o que a gente começou a entender, né? Quando estávamos pensando na casa, a gente teve práticas que a gente teve do kardecismo. Por que a gente fala kardecismo? Porque é muito difícil a gente não estigmatizar as coisas quando a gente fala o espiritismo, né? Então hoje a gente resolveu optar por kardecismo para a gente separar um pouco as coisas. Aí eu vou chegar no ponto onde vocês vão entender por que a gente fala assim. Quando a gente saiu de lá do kardecismo e entrou na Umbanda, eu vou falar o meu ponto, né? Eu sempre disse que eu não tinha preconceito. Sim. Eu só fui perceber que eu tinha preconceito realmente quando eu estava lá dentro. Porque foi uma coisa extremamente difícil para mim trabalhar lá dentro. Até eu conseguir quebrar esse meu preconceito e entender o que a Umbanda ela estava oferecendo. Então, foi um trabalho até razoavelmente longo eu quebrar esse preconceito. Quando eu passei a entender realmente o que a Umbanda oferece, e quando eu falo isso, eu não estou falando dos rituais, do jeito que cada casa trabalha, mas sim da espiritualidade mesmo, né? Sim. E o que a gente sempre falou durante as escolas, tudo, a gente sempre falou, o espírito trabalha aqui, trabalha lá, sabe? Essas coisas. E é fato, é real. A espiritualidade não se importa em momento nenhum com qual tipo de estratégia ou de ritual a gente vai seguir. Se a gente está pronto para trabalhar, eles vão estar lá junto com a gente. E qual que é o legal da Umbanda, né, nesse ponto, né? Por que a gente resolveu trazer essa parte da Umbanda junto?
porque isso foi com a ajuda até da Carol, para a gente poder entender isso. Tem gente que simplesmente não consegue entender o que é o etéreo, sabe? Tipo, estamos falando de espírito. O que é isso? Não dá, né? Não tem uma materialidade, é muito sutil. Quando a gente tem uma certa, que nem você falou no começo, né? Uma certa sintonia que a gente consegue sentir as coisas e perceber, é fácil, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem chegar nisso. E a Umbanda tem esse lado bom, que é trazer as pessoas para próximo, fazer com que as pessoas passem a enxergar que o espírito sim está aqui, né? Por mais que elas não vejam, mas elas acabam sentindo na hora que o médium incorpora. Entendi. E também outra coisa, que a gente sempre falou, né? Por que a gente deixa incorporar pelos irmãos sofredores e a gente não deixa quem está querendo nos ajudar? É meio incoerente, né? Assim, a gente começou esses questionamentos. Então, a partir dessas questões, a gente começou a falar assim, vamos trazer do que é bom da Umbanda, juntar com o que é bom do kardecismo, para que a gente forme não algo novo, porque não tem nada novo, na verdade. A gente sabe que na espiritualidade sempre foi assim, nós que a gente acaba inventando as coisas aqui, né? Mas a gente traga algo que complemente uma coisa com a outra. Essa é a ideia, a complementação. Então, lá na casa, a gente não tem a maioria dos rituais que tem na Umbanda, mas de vez em quando a gente faz. A gente não tem tudo que segue o kardecismo, mas a maioria das coisas a gente segue. E por que agora eu vou falar por que a gente fala kardecismo e Umbanda? Porque cada uma das... Eu não me coloco como espírita puro, porque o espírita puro, se a gente for seguir o que Kardec falou, a gente não tem dogma, a gente não tem regras que nos podem, e a gente está pronto e aberto para entender e escutar tudo o tempo todo. Mas ainda eu não me sinto na condição de não ter os meus dogmas, não ter as minhas regras para seguir, né? Então, por isso que eu me digo kardecista hoje, porque eu sigo as normas ditadas por ele, né? Ou o umbandista. Mas simplesmente por isso. Eu não cheguei no grau de ser o espírita ainda, sabe? Essa é a ideia, tá? Eu só vou dar um alô aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui, tá? Quem entrou depois, e eu vou falar alguma coisa sobre isso que você falou, tá? Então, eu já cumprimentei até a Elisa SS, que a Elisa, eu acho que é a companheira que faz o curso de apometria conosco, né? Então, boa noite, Elisa. Andressa Gonçalves da Silva. Dalva Silva, nós já cumprimentamos, e a Dalva falou o seguinte, né? Eu vou até colocar o que ela falou aqui na tela para nós. Ela falou que fui da Umbanda para o Espiritismo. Fiz parte da fundação de uma casa espírita kardecista. Frequentei muitos anos 2 casas, né? Legal, nós vamos fazer um comentário em cima do que o Reinaldo falou e do que a Dalva falou também. Ela, depois, mais à frente, boa noite, Irma Mendes, minha irmãzinha querida. Daí a Dalva falou o seguinte, deixei de ir ao centro de Umbanda por conta de muitos compromissos na casa kardecista, e o centro de Umbanda acabou fechando. Triste, né? Mas acontece, faz parte. Uma das leis universais é a questão da impermanência, né? Nada é imutável, né? Tudo se transforma o tempo todo e é natural uma casa abrir, outra fechar. A Dalva perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Eu gostaria que a Dalva e todos prestassem atenção no texto que nós lemos inicialmente, que diz muito respeito ao que o pessoal está conversando aqui, tá? A Lourdinha Nascimento, saudade da Lourdinha também, tá? E eu acho que são as pessoas que nós estamos vendo aqui no momento, tá? Então, o endereço da Casa dos Humildes, Rua Zurique 49, no Parque Capoava, Santo André, tá rolando aí direto para vocês anotarem, tá? Eu vou falar uma coisinha e depois a gente vai passar mais uma informação a respeito da Casa dos Humildes. É o seguinte, o que o Reinaldo falou, eu entendo perfeitamente. Costumamos dizer que como fomos semeados por Deus em momentos diferentes, em épocas diferentes, nós fazemos o nosso curso evolutivo de maneira diferente uns dos outros.
temos, cada um de nós, experiências diversas, né? Pelas oportunidades que Deus nos dá inteligentemente, de acordo com aquilo que ele enxerga que é passível de apreensão, ou seja, de entendimento. Deus não vai, para nós entendermos, nunca levar conhecimento de medicina para uma criança de 5 anos. Então, ele dá aquilo que é passível da criança de 5 anos compreender. E é assim que, no meu entendimento, não estou fundamentado em nada, tá? É a minha forma de enxergar e nós estamos aqui para compartilhar percepções, impressões. No meu entendimento, é assim que existem diversas religiões. Por quê? Cada indivíduo, mesmo em grupo, tem dificuldade de ter as mesmas percepções. A Carol falou que percebe muitos espíritos, né? Elisângela também, eu já percebo pouquinho, né? Eu tenho que fechar os olhos e ficar esforçando, concentrando para conseguir captar as coisas no ambiente, né? Para a Carol, não. A Carol está vendendo, está dispensando percepções espirituais, porque ela tem demais. Então, somos diferentes. No texto que nós lemos, que nós fizemos uns 4, 5 textos, né, até chegar nesse, e com certeza esse não é o melhor texto, nós falamos um pouco disso, que às vezes as religiões, elas, mesmo os adeptos de uma mesma crença, acabam procurando abrir outras casas religiosas. Por quê? Porque as ideias não convergem. Por que não convergem? Por falta de amor? Não, por falta de entendimento. Da mesma forma, entendimento comum. Agora, o que é importante, é nisso que nós estávamos conversando antes de abrirmos a live, é que nós entendamos que nós somos irmãos, que nós não somos adversários, que mesmo que os nossos entendimentos sejam diversos, que nós necessitamos primar pela essência, porque temos muito mais que nos une do que o que nos divide. Então, primar pela essência. E a essência, por que nós quisemos falar da Umbanda? Porque a Umbanda nasceu com a proposta de caridade, enquanto Zélio, atormentadinho de Moraes, né, também com problemas espirituais, procurou a Federação Espírita do Rio de Janeiro para resolver os seus problemas obsessivos, que ninguém sabia resolver, né, por indicação de um médico. Lá chegando, as entidades que estavam com ele não puderam se manifestar. Por quê? Não representavam dignatários, pessoas ilustres e conhecidas no plano terreno, e sim pessoas simples. E foi assim que o Caboclo Sete Encruzilhadas se manifestou e disse que a partir de tal data vocês poderão ir em tal lugar que nós iremos fundar uma religião chamada Umbanda, né? Que primará pela caridade, porque nenhum espírito pode ser prejudicado na sua necessidade de trabalho. Todos trabalham. E o que o Reinaldo falou para concluir a minha fala, que eu falo demais, senão não deixo vocês falarem, né? Assim, às vezes nós tivemos experiência na casa espírita também, em que numa determinada reunião, uma reunião de aprimoramento, uma entidade veio se manifestar com a personalidade de um preto velho. E foi questionado o porquê que ele estava se apresentando assim, se ele já tinha consciência de que era um espírito e não precisava mais. Tá? Daí, a entidade, entendemos que não tinha um grau de elevação tão grande, porque se tivesse, simplesmente se afastaria diante desse questionamento, é assim que nós entendemos. Ela rebateu da seguinte forma, falou, olha, nós também ajudamos vocês com as nossas ervas, com os nossos incensários, nós trabalhamos com vocês. E foi dito, sim, mas nesse momento você não precisa. Daí ele se afastou. Isso me trouxe uma reflexão grande, e a partir daí eu comecei a pesquisar a respeito da Umbanda. A reflexão foi, nas práticas espiritistas, nas nossas vibrações padronizadas, nós evocamos essas entidades, né? As fraternidades da Lei Áurea, né? Os pretos velhos, os indígenas, né? Os boiadeiros, que o Reinaldo e a Marcela ficam laçando os outros aí, deve fazer parte. E o que acontece? Nós só podemos tê-los junto a nós quando nós evocamos. Quando eles vêm espontaneamente, nós não podemos. Primeira reflexão. Segunda reflexão foi a seguinte. Veja bem, se eu fui um europeu, né? Olhinhos verdes, bonito, há séculos atrás,
e só pratiquei o mal, cortei cabeças, né? Fiz barbaridades afora. De repente, nessa última encarnação, eu sou um preto velho, que vim sofredor, escravo, né? Aconselhando, auxiliando, tal. Porque hoje, no presente, estou no plano astral, eu sou obrigado a me manifestar com uma personalidade que não me agradou, que não me fez feliz, né? Então, são coisas que nós devemos abrir a nossa mente, e a proposta desta noite, abrir a mente, conhecer mais os irmãos, ter a empatia de saber que aquilo que eu sinto não é melhor do que aquilo que vocês sentem, é só diferente, para que nós possamos crescer. Porque se de mãos isoladas, nós não crescemos. De mãos dadas, nós cresceremos, né? Mas mesmo dentro de uma casa religiosa em que nós estamos de mãos dadas, é necessário que nós corramos para a mesma direção, senão também não funciona, né? Então, é isso que nós queríamos falar por hora, e eu vou fazer uma última leitura aqui do chat, tá? Que o Guardians of Humanity, se o companheiro desse perfil Guardians of Humanity, o meu inglês é horrível, puder colocar o nome dele aí para a gente conversar, eu fico feliz, tá? Para a gente se conhecer. Então, ele colocou aqui que eu, por muito tempo, tive muito preconceito sobre a Umbanda, mas quando comecei a seguir Robson Pinheiro, que trouxe para mim uma imagem bem diferente, uma imagem bem diferente da Umbanda. Eu acho que esse Guardians aqui deve ser o nosso companheiro Henrique, né? Se for, só dá um alô, Henrique. A Cristiane Nunes falou, boa noite, frequento a Umbanda e Candomblé. É lindo o respeito aos orixás, tronos de Deus aqui na Terra. Bacana, Cris. Tá? Então, a mensagem do Guardians está aí. Depois, o Guardians continua falando o seguinte. Deixa eu ver se consigo. Da Umbanda, só não gosto dos rituais dos sons, bebidas e cigarros, né? Foi o que o Reinaldo falou agora há pouco. Ele não trouxe tudo, né? Ele trouxe uma parte apenas, a parte que mais lhe agradava, que lhe dava prazer. Tá? Depois nós temos aqui, ainda do Guardians, na atualizada... Não, acho que é na atualidade, né? Na atualidade, esse preconceito passou em trabalhar... Acho que nós trabalhamos com pretos velhos, entre outros espíritos. Com certeza. A Shirley Pessoa... Sidney, vou acabar de assistir a gravação, não posso continuar assistindo, me desculpa, não tem problema, tá? O Guardians é o companheiro nosso, Henrique, que ele fazia estudo conosco, depois não pôde mais, né? Então, boa noite, Henrique. A Mariane Rocha disse o seguinte, frequentei a casa que vocês faziam parte, sinto muitas saudades de lá, um lugar de muita luz, beijos, que Deus os abençoe sempre. Então, é amiga de vocês aí, tá? É nossa amiga, mas mais conhecida de vocês. A Elisa disse, acredito na prática universalista, e eu também. O meu entendimento é que, pela frase que o Cristo deixou, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, haverá um momento que nós teremos a nossa caixinha de orgulho, né? Vazia de imperfeições, e a nossa outra caixinha de virtudes, tão cheia de virtudes que conheceremos o verdadeiro amor. E aí o nome da religião será amor. Tá? Então ela disse que participa de uma casa nessa linha, onde aprende muito trabalhando com um índio, que é dos seres mais nobres e sensíveis que já vi. Nós temos que melhorar, sim, a nossa percepção, saindo daquilo que é puramente material, ou seja, parar de perceber pelos sentidos do corpo físico, como o Reinaldo disse, né, que as pessoas não creem nos espíritos ou têm dificuldade, né, de perceber os espíritos, e fazer uma introspecção, uma meditação, né, um trabalho interior para começar a perceber como o espírito que somos é capaz de perceber, não pelos sentidos materiais, mas pelas percepções inerentes do ser divino que somos, né? A questão da bicorporeidade, que o espírito irradia para todas as direções, logo ele consegue captar e perceber tudo a distâncias inimagináveis, né? Só que nós, por causa do condicionamento material, a gente fala, não, isso é impossível, só Jesus faria assim, né?
Não, só Jesus também não fez assim a vida inteira dele, né? Ele fez de um tempo, de um período para frente, porque ele também progrediu como cada um de nós, né? Só Deus é eterno, né? Só Deus é eterno, nós outros somos criaturas suscetíveis de alcançar a perfeição relativa. Então, falei muito, né? E eu gostaria, assim, nós já percebemos que existe como o Norberto Peixoto diz, um núcleo duro da Umbanda, que são aquelas instituições que seguem rigorosamente o princípio o princípio umbandista como o Zélio apresentou, como o Caboclo Sete Encruzilhadas apresentou. Mas, com o passar do tempo, dadas as necessidades de cada indivíduo, o que foi acontecendo? Outras práticas, que são o próprio sincretismo religioso, né, foram se formando e se infundindo dentro da Umbanda, né? E na Casa dos Humildes, nós percebemos que eles têm duas coisas aí. Eles têm uma coisa que caracteriza a doutrina espírita, que o Reinaldo falou, que é a questão do estudo, e o Reinaldo vai falar, o Reinaldo, qualquer um, se você quiser passar para alguém, Reinaldo, você pode passar, eu vou fazer a pergunta. O estudo, e também tem uma prática que a nossa mestra Elisângela também poderia falar para nós a respeito dessa prática. E o que eu quero de vocês é o que isso tem trazido de bom, tá? A questão do estudo, o que Elisângela, o Reiki tem trazido de bom como prática dentro da Casa dos Humildes. Então, vocês combinam aí, quem quer falar a respeito das duas ou de uma só, uma cada um? Pode falar, Lisa. Então, é importante, porque assim, quando a casa nasceu, a casa nasceu praticamente com quase todos prontos. A casa já nasceu com logo, a casa já nasceu praticamente com todos os trabalhos definidos, o que a gente ia ter. Então, aos poucos, a gente foi se adaptando. Estamos ainda se adaptando a isso. O Reiki veio nessa pegada. Faremos um trabalho com as pessoas. A gente não sabia ainda o que era. E aí acabou que eu fiz o curso e não era mestre até um ano atrás, mais ou menos. Não era. Aí sentimos a necessidade de começar, de ter o curso na casa, porque a gente tem muitos terapeutas que trabalham lá, e a gente começou a sentir a necessidade de colocar os nossos voluntários como terapeutas. Trazer esse pessoal para perto da técnica do Reiki, que é uma técnica de cura incrível, que seria mais para o corpo físico, porque a gente não vai tratar só o espiritual, porque nos trabalhos da quarta-feira a gente trata o espiritual, a gente trata o físico, a gente trata o físico, mas o Reiki, ele trata diretamente o físico. Então, a gente quis aliar as duas coisas, os dois trabalhos. Então, eu fiz a minha mentoria, me tornei mestre. Então, agora nós temos, no momento, 14 reikianos na casa, tirando o pessoal que já é terapeuta. São 14 reikianos na casa. E o trabalho começa agora, dia 26, a gente vai ter o nosso ambulatório de Reiki. Exatamente para ajudar esse pessoal que está tão carente, tão necessitado da saúde física. Porque ele ampara, ele auxilia, ele trata também o espiritual, mas o foco agora, nosso, com o Reiki, é o físico. Que bom. Então, assim, o trabalho nasceu junto com a casa. Entendi. E também então, tem uma... Elisângela, eu coloquei aqui as informações, você falou que é dia 26, eu não coloquei, mas está aqui embaixo. Só fala para o pessoal, quem tiver interesse de entender alguma coisa, de conhecer o trabalho, qual que é o telefone, como que faz? Esse que está passando é o número novo, eu não sei o número novo ainda, não decorei o número novo. O número do telefone da casa. Não, esse número que está passando aí é o meu número. É o seu número? Pode deixar esse mesmo? Eu não sei. É o meu número, porque até semana passada a casa não tinha um número, mas agora ela tem. Mas acho que pode deixar, depois a gente vai conversando. Depois a gente atualiza.
né? Eu queria Troca, né, complementar para o próximo. a fala da Elisângela, que é com o seguinte, né? A gente acredita que a pessoa é um ser maior, né? Ela tá, o material, o físico, o espiritual, tudo compõe esta pessoa. Quando a gente trata só do físico ou só do espiritual, a gente sempre deixa uma perninha para trás. A ideia, aqui eu não estou dizendo que a gente é o supra-sumo, não é isso, mas é tentar tratar a pessoa como um ser integral. Essa é a ideia. Quando você falou do ser pluralista na religião, ou ser plural, né? É a gente conseguir entender que nada está errado na casa do Pai. Se está aqui, é nos permitido sim usar. Talvez o que a gente não sabe, não tenha entendido ainda é como usar. Ou aonde usar da melhor forma. Mas se está aqui disponível, por que não? Sim. Por que não usar as ervas que os índios, os pretos nos dão, o incenso que ele traz para gente, ou o reiki, que são os mestres que trazem para gente, né? Tem tantos mestres por aí, por que a gente não aproveitar da sabedoria deles e tentar ajudar o máximo possível as pessoas? Esse acho que quando você falou do amor, da caridade e da humildade, essas 3 palavras é basicamente isso, é cuidar da pessoa de forma integral, né? E vou falar o que é a primeira coisa que eu falei, né? Quando eu estava me apresentando. Quando eu cuido do outro, na verdade eu estou cuidando de mim. Porque eu sou o primeiro beneficiado com isso, né? Então é um conjunto, é uma soma de energias que a gente, se a gente conseguir espalhar isso cada vez mais, a gente vai melhorando um pouquinho mais o nosso ambiente, o nosso redor. O objetivo maior é esse, não é a melhora do todo, né? Eu entendi. Ô, Carol, você que está quietinha aí, a Elisângela só respondeu a segunda pergunta. Eu falei da questão do estudo. Você tem cara de estudiosa, né? E eu queria saber um pouco sobre os projetos de estudo da casa e sobre crianças, tá? Se vocês estão trabalhando com crianças ainda, se não, e quais são as expectativas para isso? Bom, a gente vai começar a trabalhar com público infantil e jovem a partir do dia 1º de abril. A gente vai ter a evangelização e mocidade quinzenalmente. É verdade, né? 1º de abril é verdade? É verdade. Não é mentira, é verdade. Vai ser quinzenalmente aos sábados, das 15 horas até as 16 horas. E eu vejo que a parte do estudo, na Casa dos Humildes, eu vou falar por mim. Diferente do Reinaldo, que teve toda essa bagagem de estudo racional, e ele teve certa dificuldade e preconceito na hora que ele foi incorporar na Umbanda, para mim foi totalmente ao contrário. Porque na minha bagagem, como eu era muito nova, então ficam alguns conhecimentos, claro, né, que nada é por acaso, só que a minha vivência com a mediunidade começou na Umbanda. Então, para mim, foi muito fácil essa parte de incorporação. E já a parte do estudo, esse negócio de corpo esotérico, a luzinha que pega o azul, o paz, para mim era uma chatice. Era muito chato. Eu falo, gente, como que vocês conseguem imaginar cor para aplicar na pessoa? É mais fácil tacar a fumaça de um cigarro. É muito mais fácil. Para quê? Que eu vou ficar imaginando se eu tenho o material aqui para representar? E eu não entendia isso. Agora eu já estou na caminhada aí 6 anos, me considero um bandista, e aí através da Casa dos Humildes, que foi quase uma obrigatoriedade, para deixar o grupo alinhado, assim, nível básico, a gente teve que estudar alguns assuntos e preceitos da doutrina espírita. E aí eu comecei a fazer linkagem, né, do que era da doutrina, o que era o orixá, para você ter uma noção, até eu entender a reativação de chakras, eu coloquei, ao invés do chakra, o nome, eu coloquei os orixás, que para mim era muito mais fácil. E aí foi uma coisa, puxou a outra. Então, a parte do estudo na Casa dos Humildes, ela é fundamental, juntamente para a gente tratar essa pessoa na totalidade. Primeiro, a gente trata a raiz,
né, do corpo físico, porque se o corpo físico não está bem, não tem como você falar, olha, você precisa estudar e mudar os seus pensamentos. Ele não vai entender se ele está doente, então a gente trata do físico, né, pelo reiki, agora a gente vai começar. A Umbanda trata muito essa parte, assim, daquela coisa mais densa da espiritualidade, então a Umbanda ajuda nisso. E quando a pessoa vai melhorando, a gente entra com as práticas do kardecismo e, por fim, a gente oferece os estudos para que ela continue na caminhada. Entendi. A ideia, agora você explicando, né, que o Reinaldo me confunde, né? Tô brincando. É brincadeira, mas assim, mas agora que você fez essa cronologia aqui, agora ficou bem mais evidente o funcionamento não administrativo da casa, mas aqui a ideia de que vocês têm como proposta de trabalho, né? Ficou bastante claro. Marcela, né? Que a Marcela está quietinha aqui, ela só cutuca o Reinaldo por baixo, que daí ele fala, ela fica quieta, né? Pensa que eu não percebi, né? Me fala uma coisa. O contato que eu vi você nas poucas vezes que eu fui à casa, perdão, eu vi você andando de lá para cá, daqui para lá, e foi você que me recebeu nas 2 vezes que eu fui à casa, né? Entendo, a minha percepção é que você tenha esse contato mais próximo com as pessoas, com os assistidos, que, apesar da casa ser nova e ser pequena, tem um número considerável de assistidos lá, né? O que as casas espíritas hoje, depois da pandemia, estão com um número bem reduzido, né? Proporcionalmente falando, de acordo com o tamanho de cada casa, né? Então, assim, como que você tem percebido, qual que é o feedback que você percebe das pessoas que estão procurando vocês? Tanto as pessoas que estão aparentemente equilibradas, quanto as pessoas que demonstram algum tipo de perturbação, seja física ou espiritual. Você sente que elas vêm alegre, que mesmo vindo triste, elas conseguem sair de lá reabastecidas de energia? Qual que é a sua percepção? Bom, eu acho a recepção, ela é primordial, ela é o cartão de visita da casa. Então, se as pessoas, quando elas adentram e elas percebem que elas estão sendo bem recebidas, são variações. Então, tem aquele que vai por curiosidade, tem aquele que vai porque foi uma indicação, já me falaram, eu passei aqui na frente, eu vi que tinha trabalho, eu fiquei curioso, entrei. Então, são vários tipos de sentimentos que abordam a casa. Mas quando eu recebo, que eu vou lá, que eu cumprimento, que eu converso, eu dou as primeiras palavras, eu percebo que a pessoa se sente acolhida. E como eu acabo atuando muito na sala de passe, então as pessoas que ficam do lado de fora depois dão um feedback. Ah, a pessoa se emocionou, a pessoa saiu daqui bem, a pessoa deu pontos positivos na casa. Então, eu acho que é isso, né? Tá faltando essa acolhida, tá faltando esse olhar com as pessoas, né? E hoje a gente está sempre no time, sempre correndo. Então a gente não tem tempo de olhar no olho, a gente não tem tempo nem de perguntar como que você tá. Porque se eu perguntar, eu quero saber, e eu não estou querendo saber agora no momento que eu estou correndo. Então, precisa ter esse envolvimento. Eu acho importante. E as respostas, de ver o retorno das pessoas quando vão na casa, é satisfatório, porque é a sensação de que, então eu estou no caminho certo, é isso mesmo que tem que ser feito. Entendi. Ó, aí embaixo está passando, mais uma vez, curso básico de Espiritismo, né, na Casa dos Humildes. Segundo, só me confirma aí, segundas-feiras, às 19h30, é isso mesmo? Isso. Me fala aí como que está a procura para este curso lá na Casa dos Humildes. Já tem um número bem considerado na segunda-feira, que aí depende, né? Se um número fica muito maior do que a casa acaba comportando, aí a gente divide esses grupos num outro dia, né? Perfeito. Até porque para ficar confortável para todo mundo. Mas sim, é um curso muito dinâmico, né? A gente teve a vivência de participar
da Escola de Aprendiz do Evangelho. Ela é muito rica de informações, mas a gente sente que ela é muito comprida. Então, a gente fez um resumo em relação a ela e adaptamos ali num bate-papo de 4, 6 semanas. Aí tudo depende do grupo, né? Se conversa mais, se discute mais, mas é mais ou menos nesse tempo. E aí é muito dinâmico, é bem gostoso. Ó, aí é para alguém que quiser responder. Tá aí na tela a pergunta da Maria de Fátima Ferreira Marques. Esse estudo do Espiritismo, como é? É igual à Aliança Espírita? Não é igual. A gente aborda temas que nós acreditamos serem importantes para o conhecimento das pessoas. Porque se fazer um curso muito extenso, dá a sensação que a gente está fazendo uma faculdade. Sim. E a ideia não é essa. Se forem surgindo mais dúvidas, as pessoas forem querendo fazer outros tipos de curso, aí a gente vai introduzindo. Porque a gente tem esse curso básico, mas depois dele tem mais 2, que é o do Espiritismo, que é a parte mediúnica, e a gente tem a parte da Umbanda também, para explicar como que ela funciona dentro da casa. Esse aí eu vou fazer depois, tá? Daí a Elisa, que é corajosa, né, falou aqui um negócio que eu concordo com ela, mas não vou falar que eu concordo, tá? Eu concordo com a Marcela. A Escola de Aprendiz do Evangelho, apesar da riqueza, demora demais para quem precisa colocar a mediunidade a serviço, né? Eu vou me posicionar, porque eu nunca fico em cima do muro, né? Eu sempre me posiciono, porque eu acho que a vida tem que ser assim. Nós não podemos ter um meio termo. Ou é ou não é, ou bate, apanha, ou corre, ou morre, né? E eu entendo, assim, que o programa é perfeito. E ponto. Eu entendo que o programa é perfeito. Todavia, como nós falamos no começo, que cada um de nós tem necessidades diferentes, tem entendimentos e percepções diferentes, nem sempre funciona maravilhosamente para todo mundo a mesma receita. Tá? E que é assim, quando o tempo é demasiado, e as minhas necessidades, eu vou percebendo que o tempo está rolando e as minhas necessidades não estão sendo contempladas, ou eu me afasto, ou eu continuo, mas quando chega no final no final do circuito, às vezes a minha necessidade é entender qual é o princípio que nos une. E às vezes eu termino 3, 4 anos de curso, aprendi um monte de coisa técnica, teórica, espiritual, mas eu não entendi o princípio que nos une. É por isso que nós fizemos esse projeto Escola da Vida Maior, para celebrar o princípio, que o princípio que nós acreditamos, que nos une, são os ensinamentos de Jesus, né? Então, nós sempre nos baseamos no Evangelho, nos nossos estudos. Estudamos outras coisas, falamos de mediunidade, às segundas-feiras, todas as segundas-feiras às 8h30, mas de acordo com o que as pessoas pedem, eu quero entender um pouco sobre psiquismo. Daí a gente fala de psiquismo, mas depois a gente volta para o Evangelho, porque é o que nós necessitamos, né? Se nós tivermos todo o entendimento, toda a inteligência do mundo, e não melhorarmos o nosso sentimento, ou seja, compreendeu a doutrina? Compreendi. Sentiu a doutrina? A gente não caminha, a gente tem grandes dificuldades. Então, tem que haver um equilíbrio entre a compreensão e o campo dos sentimentos. O campo dos sentimentos é aquilo que a gente menos, como se diz? Cultiva, né? A gente cultiva as necessidades materiais, todas elas, né? Estudo, faculdade, posses materiais, tal, adquirir conhecimento. A gente vem, eu falei que eu quero vir para fazer o curso com vocês da parte de Umbanda, porque eu quero sentir a Umbanda, já sinto, né? Não entendo nada, mas eu sinto a Umbanda, mas eu quero entender mais, que quanto mais eu entender, eu posso sentir melhor, né? Então, o programa é perfeito, né? O programa é perfeito e ajuda muita gente, mas algumas pessoas precisam de um trabalho semelhante a este que vocês estão fazendo, para sentir mais, para que o sentimento aflore, que seja aquele germe do amor,
que é a semente do amor, aliás, germine, depois ela floresça, depois dê frutos, para que nós nos tornemos úteis uns para os outros, né? Senão nós não crescemos em fraternidade, fica difícil, ficamos brigando por poucas coisas, né? É o texto que nós colocamos no começo do início, né? Que eu peço para quem puder, assista só o comecinho de novo, tá? Então, vamos lá para não perder tempo, né? Eu queria que vocês falassem para mim como que vocês se sentem ontem, antes da Casa dos Humildes, e hoje, depois da Casa dos Humildes. O que este projeto de vocês modificou nas suas vidas, assim, eu creio que é para melhor, né? Não vai falar que assim, agora eu estou quebrando o pau com a Marcela, a Carol também, eu não vou catar a Elisângela. Eu entendo que isso só otimizou, trouxe valor, agregou valor para a vida de vocês, né? Eu queria saber disso pessoalmente. Amém? Não, tá bom. Bom, no começo foi muito ansioso, porque eu ia recebendo muitas informações e a sensação que eu tinha é que eu queria colocar tudo assim de uma vez. Chegar assim, chegando já com as luzes piscando, o helicóptero passando lá, já anunciava lá, a casa está aberta, e a gente queria que o Vansan cantasse lá no primeiro dia de inauguração, a gente queria a festa. Mas aí a espiritualidade falou, Marcela, volta para a realidade, que aí veio a pandemia, e a gente teve que ir engatinhando e de pouquinho, porque as pessoas estavam com medo. E hoje, assim, ir para casa é como estar na minha casa. Uhum. Ela é uma extensão da minha casa, então é muito prazeroso. Eu não tenho restrição de estar lá. E a hora passa muito rápido lá. Nós não temos restrição em relação ao fumo. Então, foi a pergunta que a pessoa fez. A Maria de Fátima? Não, a gente não tem esse critério, né? Tem que ser fumante, não pode ser fumante. A gente não... Se tá lá, tá por amor, é bem-vindo, porque é isso. Mesmo porque depois o pessoal fuma e bebe escondido, né? Nem adianta. Exatamente. O contexto nesse caso a reforma íntima, a tal da reforma íntima, é sua. Eu não tenho que, em momento nenhum, apontar o dedo para você. Não pode, por causa disso, daquilo outro. Você é responsável por você. Então, a gente nunca vai fechar as portas, porque senão a gente não vai estar dando a oportunidade da pessoa procurar esse desenvolvimento e tá bom, vai chegar um dia que a Maria vai falar, não quero mais fumar. Beleza, ótimo. Se chegar esse dia, se não chegar também, ótimo. É assim que a gente gosta de tratar as coisas. Simples, sem muitas questões a ser colocadas, né? Porque a gente não precisa de mais questões, além daquelas que a gente já se coloca, né, naturalmente, né? Essa é a ideia. Mesmo porque nós costumamos pensar da seguinte maneira, né? O que Jesus diria? É a pergunta que nós devemos nos fazer. Jesus, em algum momento, né, saiu chicoteando, impedindo as pessoas de fazer... Ele apresentou a sua proposta de luz. Né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai aprender da outra forma. Nós temos a didática perfeita no universo, que é o amor ou a dor, né? A gente escolhe qual é o professor que nós queremos, né? Então, uma hora a gente vai. E é assim, do princípio da empatia e da indulgência, nós temos que entender que aquilo que é fácil para um é difícil para o outro, né? Para mim, às vezes, é difícil não comer pouco. Para o outro, isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu, por exemplo, não como carne, não tenho dificuldade nenhuma. Eu sinto o aroma da carne, eu lembro do paladar que a carne traz, é bom, é agradável, mas eu fiz uma proposta, não quero, não como, não sofro por causa disso. Mas outras pessoas é bastante difícil, né? Então, essa questão é bastante, digamos assim, é difícil de colocarmos um padrão, né? Eu concordo com você, assim, nós podemos até falar assim,
dentro da sua reforma íntima, você tem que eliminar os vícios, que é mais fácil do que as imperfeições morais. Todavia, não adianta eu querer te chicotear porque fica pior. A gente percebe que as pessoas às vezes fazem escondido as coisas, né? E daí fica pior, porque aquela pessoa vai se tornar tarefeiro, com um vício, vai fazer escondido, daí aquele que está entrando, que recebe dela a mesma orientação, fala, tá vendo? O fulano faz. Né? Eu falo isso porque eu mesmo fico de olho no pessoal para ver se o pessoal faz aquilo comigo. E assim... Então, assim, eu acho que a gente, deixa eu ver, tem uma colocação da Cristiane, o que me deixa triste é o preconceito, infelizmente existe referente à Umbanda, né? O preconceito, resumo, é fruto da ignorância, né? Mas não é a ignorância intelectual, é a ignorância, o desconhecimento da espiritualidade das leis morais, que é... Eu falo por mim mesmo. Eu tive esse preconceito. Que como a Carol falou, cada um percebe o mundo de uma forma. Né? Estamos cada um de um lado da casa. Eu estou nos fundos, eu sempre falo isso, né? O pessoal que está aqui já deve estar cansado de escutar eu falar isso. Mas um está na frente, eu estou nos fundos. Que cor que é a casa? É amarela? Não, é verde. Então, é a visão de mundo que nós temos. Não adianta nós nos entristecermos com isso. Né? A forma que nós achamos para melhorar essa imagem para dar possibilidade foi essa. A gente pode fazer coisas produtivas, ao invés de entrar em conflitos, discussão de cunho religioso com os outros, a gente apresenta a nossa proposta. A proposta que for melhor e verdadeira é aquela que arrebanhará maior número de adeptos. Foi assim que aconteceu com o cristianismo, né? Se quiserem ir falando, não precisa esperar eu perguntar, não, tá? Podem ficar à vontade. Eu só estou achando as perguntas aqui. Deixa eu colocar mais uma da Cristiane. Não, a Elisa colocou uma aqui para nós. Para Cristiane Nunes. O preconceito é geral, não tem fronteiras. Faz parte do processo de desenvolvimento e evolução dos seres humanos no planeta. Cabe a nós fazer a nossa parte. Perfeito, Elisa. Muito, muito bem pensado, tá? Karen... Nós estou com um trabalho para apontar o mouse no lugar certo aqui. A Karen falou, ótima live, comum das mesmas ideias dentro do contexto. A Karen sempre está conosco, né? A Cristiane replicou que eu entendo que o mal tem muito disfarce, por isso que eu entendo que existe várias religiões para combater o mal e a Umbanda é uma delas. Perfeito, né? As sombras, né? As sombras, elas estão em qualquer lugar, mesmo dentro dos nossos templos religiosos, aguardando a porta aberta para que elas possam dirigir o nosso carrinho, né? As nossas condutas. E é por isso que Jesus falou, vigiai, né? Eu troco, né? Vigiai primeiro, né? E orai na sequência, porque se a gente resolver orar e não estar com o pensamento firme e convicto nos entendimentos, nos princípios basilares que nos regem, nós acabamos orando em vão, né? Como hipócritas, como os fariseus do passado, né? Seremos fariseus modernos, tá? A Vera Paixão disse, a fala do Reinaldo me tocou profundamente. Fiquei feliz, Vera Paixão. Durante a pandemia, senti a necessidade de estudar outras religiões, e quando li sobre a Umbanda, me deparei com o preconceito existente em mim. Legal. Daí ela continua aqui, em seguida, dizendo que, e desde então minha visão mudou muitíssimo. Hoje, imensamente grata por ter sido inspirada a estudar. Bacana. Nós temos agora 1h18, né, de live, são 21h35, a gente vai encerrar daqui uns 10 minutinhos, infelizmente, para não ficar muito comprido. Então, eu só vou pedir o seguinte para os nossos convidados, deixa eu ocultar o comentário aqui. O que eu gostaria, que é uma pergunta minha, já falaram de uma coisa interessante que vai ter um curso, né? Eu quero. E a questão é a seguinte, como que funciona para vocês? Eu tenho convicção que vocês trouxeram da Umbanda esta prática do culto dos orixás. Vocês fazem algum eventos nos dias das datas comemorativas dos orixás? Esse ano, Carol, nós temos 2 eventos, né, voltado para os orixá. Isso. A gente não faz a prática
de comemoração de todos os orixás e entidades que a Umbanda tradicional faz. A gente faz algumas comemorações essa no mês de maio, que é para comemorar ali os pretos velhos, mas não significa que venha só eles, mas a gente faz perto dos pretos velhos, e no final do ano... Dia 28 de maio é meu aniversário, tá? Isso, então você já pode comemorar seu aniversário indo lá no dia 20 de maio, tá vendo? Ó, pertinho. Perdão, continua, Carol. E a gente tem outra comemoração que é próxima do final do ano, que para os umbandistas a gente chama de agradecimento a Iemanjá e todos os orixás, porque Iemanjá é mãe de todos, então a gente faz esse agradecimento no final do ano. Então a Casa dos Humildes tem essa prática de trabalhos, não extracurriculares, mas trabalhos diferentes nessas duas eventualidades, que aí é um culto bem parecido com a Umbanda tradicional. Tem ponto, acende vela, tem toda aquela ritualística que a Umbanda tem. Tá bom. Eu vou agradecendo, por causa do avançar das horas aqui, agradecendo a participação de todos vocês. A live, para mim, ficou faltando um pedaço, porque eu tenho bastante perguntas a fazer, né? Mas só como duas últimas perguntas. A primeira é, depois vocês gostariam de voltar em outra live conosco para falar especificamente do tema Umbanda? Se vocês quiserem, a gente marca um dia aí, tá? E a outra pergunta é assim, todo o nosso encerramento de live, nós pedimos para um convidado trazer uma mensagem, não mensagem mediúnica, não é isso, mas um sentimento que motive aqueles que estão nos assistindo para que não se esqueçam, né? Para que não tenham esses conflitos no meio do caminho, como a Carol externou humildemente que ela teve, né? Que teve uma hora que ela resolveu, desisto de tudo isso, e depois ela voltou, né? Então, eu gostaria que vocês, quem se sentir à vontade, que traga uma palavra de motivação, tá? Não precisa brigar, é uma pessoa só. A gente escolhe a Carol. Então, vamos lá, Carol? Por livre e espontânea pressão? Isso aí. Bom, eu vou usar a fala que o Reinaldo usou no começo da live, que não só nós do grupo da Casa dos Humildes, mas todos nós somos buscadores. E aí vem a grande questão, a gente é buscador do quê? A gente busca a realização no serviço, a gente busca a realização no casamento, na família, a gente busca a realização até numa instituição, né, num grupo, como a Casa dos Humildes, mas com o passar do tempo, eu entendi que essa busca, esse buscador é para nós mesmos. Eu iluminar a minha escuridão, e assim, a partir da minha escuridão, eu ilumino o outro. Então, não tem problema nenhum você pensar negativo, de você querer matar o vizinho de vez em quando, tá tudo tranquilo, faz parte da caminhada. Eu gosto de trazer, assim, essa mensagem pé no chão mesmo, porque ninguém é perfeito, e a gente cai, levanta, então se você está passando por um momento de dificuldade, se você está depressivo, com ansiedade, se sentindo sozinho, então não resiste em voltar. Eu acho que a grande palavra é essa, volta a rezar, volta a fazer o terço, volta a ir para a igreja, volta, é só isso, não fica assim criando barreira, mas eu não vou voltar porque fulano vai me criticar, será que eu sou digna do perdão de Deus? Ele já te perdoou. Se você está com a consciência de começar a voltar, já está perdoado. Eu acho que é isso. Que bom, Carol. Simples e perfeito, né? Simples e perfeito. É só isso que nós precisamos, porque o que caracteriza a proposta do Cristo é a simplicidade, né? E é na simplicidade que os mais intelectualizados se perdem, porque o ego não deixa que eles consigam ser impactados pelos sentimentos. E é isso que a gente precisa. A casa tem um nome apropriado, e eu creio que a manutenção da proposta, de acordo com o nome Casa dos Humildes, é o que vai fazer essa casa prosperar, não em dimensões físicas, mas na dimensão espiritual, que é o maior valor que nós podemos ter.
a amizade, né, o desejo da espiritualidade superior em trabalhar conosco, porque assim nós crescemos em entendimento e em sentimento, desde que mantenhamos dentro do nosso coração a intenção mais pura da prática do amor e da caridade, né? Eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês. A Cristiane Nunes diz que Oxalá abençoe a todos nesse trabalho e que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado a todos nós, tá? Nós agradecemos a disposição do Reinaldo, da Marcela, da Carol, da nossa mestra Elis, né? Em estarem aqui conosco hoje, aguentando essa personalidade. Eu sou o preto velho chato, né? Porque eu falo demais, mas é o karma de cada um de vocês ter que me aguentar, né? E aguentarão por um longo tempo. E assim nós vamos encerrando esse nosso encontro, né? Pedimos então que todos se recolham, fechando seus olhos e segurando vibracionalmente a mão do anjo protetor e do guia espiritual que dirige cada um de vocês em particular, para que as melhores energias dessa confraternização bendita, pela permissão de Cristo Jesus e pela alegria que Deus nos permite em viver, em crescer, em conhecimento e sentimento, possamos nós outros compreender o quanto antes o que é a verdadeira fraternidade. A fraternidade nunca impõe prioritariamente aos nossos desejos, porque os desejos refletem o nosso ego, mas faz com que nós renunciemos a nós próprios para que nós possamos ter um melhor entendimento do sentimento alheio, das necessidades do nosso irmão, e entendamos, por fim, que uma vez que conseguirmos fazer a alegria do outro, aí estaremos dando um passo grandioso e fundamental para a própria felicidade. Que a paz de Jesus esteja junto de nós, hoje e sempre. Eu só peço para que os convidados não saiam da sala, tá? Nós vamos fechar a live. Agradecendo a todos os presentes, a Lucinha Polezan também, que esteve conosco, acho que eu não falei o nome dela, a Mariane Rocha, tá? E se eu esqueci de alguém, me perdoe. Nós nos encontraremos na próxima live, vamos retomar as nossas lives mensais, tá? Um grande abraço, um beijo no coração, tá? E que os orixás que nos dirigem, os espíritos superiores da crença espiritista estejam sempre conosco e nos nossos lares hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.